Imagine que você quisesse atrair jovens para estar com você, oferecendo pizza, prometendo diversão e entretenimento. Mas imagine que depois você precisará enviar esse jovem de volta para a guerra, munido apenas com essas pizzas. É claro que ele será trucidado pelo exército inimigo. É exatamente isto que muitas igrejas têm feito com seus jovens. Elas estão dando entretenimento evangélico. Sim, a pizza não é literal, obviamente. Eles têm dado entretenimento gospel aos seus jovens. E muitas vezes esses jovens parecem que são tão firmes na igreja, até que eles se deparam com a cultura armada, até os dentes, contra um jovem que não tem nenhuma arma para lutar contra este mundo. Neste vídeo, eu quero te mostrar que o Ministério de Jovens de quase todas as igrejas dão aos pais a falsa sensação de que os seus filhos estão muito firmes, mas não estão. E toda essa estratégia de atrair os jovens explica muito. Por quê? De cada 10 jovens que entram na faculdade, cada 10 jovens cristãos que entram na faculdade, só 3 permanecem cristãos. Esses jovens foram entretidos ao invés de ensinados na fé. Você quer que o seu filho não faça parte desse índice de jovens que abandonam a fé cristã? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, e essa frase que eu acabei de falar, atrair os jovens com pizza, eu me inspirei aqui, ó, neste livro Apologética da Mamãe Ursa, da editora Trinitas. É uma citação que está aqui dentro desse livro, muito bom livro. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Vamos lá. É muito comum ver uma mãe toda feliz com seu filho, porque agora essa mãe achou uma igreja em que o seu filho adolescente, jovem, ele está muito firme. Mas qual estratégia que essa igreja tem adotado para manter esse jovem tão firme assim, tão empolgado, parece que tão engajado na igreja? Vamos falar sobre isso. Primeira estratégia, ter um grupo de jovens. Ora, os jovens adoram estar juntos. Quer dizer, todo mundo, quem não gosta de ficar próximo de um grupo que é parecido com você? E a igreja, então, ela promove esse encontro. Apesar de ter Jesus ali como se fosse um elo, na verdade, os jovens vão a essas reuniões por conta dos outros jovens. Em muitos casos, ouvir a pregação acaba sendo um pedágio que se paga para que eles estejam juntos. E a igreja acaba se tornando uma espécie de clube. Quer ver? Você já viajou para o exterior? Quem viajou sabe, você está lá em um lugar estrangeiro, ninguém fala o seu idioma, de repente você encontra um brasileiro. Qual é a reação da maioria das pessoas? Até o cara mais introspectivo, ele diz, meu Deus! E vai lá e dá um abraço e parece que encontrou um parente. Olha que coisa que aconteceu comigo. Eu moro em Guaratinguetá e fui para Ubatuba, que fica muito perto aqui da minha cidade, e chegando lá em Ubatuba, o meu carro quebrou. Eu parei num posto de rodoviário, da polícia rodoviária, e aí o policial foi olhar e viu que meu documento estava errado. E estava mesmo, eu não sabia, tinha lá a placa estava diferente. Enfim, estava errado lá e eu não sabia. Ou seja, o certo ele tinha que já me multar, prender o carro. Mas aí daqui a pouco ele descobriu outra coisa errada no meu carro. Ok, mas aí ele me perguntou de onde você é. E aí eu disse, eu sou de Guaratinguetá. Ele fez assim. É, eu sou de Guaratinguetá. Aí eu falei o bairro. É? Aí eu falei a rua. Quando eu falei a rua, ele falou, meu Deus, eu moro nessa mesma rua. Ele me deixou embora, me deu lá uma coisa para arrastar o carro, enfim. Como que é forte isso, essa questão de você ter algo em comum com as pessoas. Essa é a estratégia das igrejas, o poder da identificação. O poder de andar lado a lado com pessoas parecidas conosco. Então, ou seja, ter um grupo de jovens com reuniões regulares de entretenimento funciona demais para manter o seu filho firme na igreja. Eu não estou nem dizendo que ocasionalmente seja errado que a gente tenha reuniões de jovens, mas eu estou falando aqui da própria ideia de que não é mais nem o evangelho que segura, é o marketing, é essa questão social e natural de termos um grupo de jovens para manter as pessoas. Não é o evangelho que mantém, é o grupo de jovens. Mas essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia para manter o seu filho jovem, adolescente, criança firme na igreja, emocionalismo. O jovem, ele tem muita energia. Pessoas mais jovens, elas
trabalham a vida inteira para poupar dinheiro e viajar o mundo. E aí, quando elas têm dinheiro, elas estão velhas e elas não querem mais viajar. Um dos motivos é físico mesmo. Viajar cansa. A pessoa mais velha, ela literalmente tem menos energia. Ela é mais fraca. Mas o jovem é cheio de energia. Ele gosta de movimento. Ele gosta de pular, de gritar, uhul! Ele gosta, ele adora. O risco, o perigo, mexe com o jovem. Igrejas emocionais dão a sensação de que o seu filho está firme ali. Som alto, um pastor meloso lá em cima, falando coisas melosas que mexem com a emoção. E muitos jovens, vamos falar a verdade, estão completamente abandonados por seus pais. O pediatra José Martins Filho diz o seguinte: os jovens de hoje, as crianças de hoje, eles são órfãos de pais vivos. Os pais estão ali, não saíram de casa, mas a mãe e o pai trabalham tanto ou estão no celular que, enfim, eles não têm tempo para os seus filhos. As crianças, os jovens estão abandonados. Os pais pobres é a mesma coisa. O pai rico, ele coloca, o pediatra José Martins fala isso, o pai rico coloca o filho numa gaiola de ouro. Enche o filho de coisa, vai fazer curso disso, daquilo outro, enfim. Agora, e aí eles nunca têm tempo juntos. E os pais pobres também, é a mesma coisa. A diferença é que o pai está no celular, está na Netflix e nunca com seus filhos. Então tá aí, hoje as crianças estão, os jovens e os adolescentes estão completamente desconectados de seus pais. E aí vem um pastor jovem, que muitas vezes também foi carente, e faz aquela pregação chorona, emocional, em que você, o que está ouvindo, parece um bebezinho que será acariciado no colo de Jesus. Há músicas literalmente assim. Então tudo isso, som alto, às vezes até gritos, pulo, uma pregação rasa, mais sentimental, melosa, mexe demais com a emoção dos jovens. Gente, vamos falar a verdade? Não é só com jovem não, tá? É adulto. Até os adultos, eles não são, a maioria das pessoas, vamos falar, que adulto? A gente, via de regra, a gente não é direcionado pela razão, por aquilo que é verdade objetiva, mas por coisas que nos seduzem. Por exemplo, as sereias, o famoso mito das sereias, lembra? As sereias lindas e belas cantavam belamente, atraíam e seduziam os navegantes pela sua linda voz, pelo seu canto, levavam os marinheiros para o fundo do mar e os matavam lá. Então, muitas e muitas vezes, essa é a realidade de todos nós. De um jovem, então, todos nós somos facilmente seduzidos. Se não for um milagre de Deus, meu amigo, a gente, ao invés de ouvir as coisas corretamente, a gente é seduzido pela aparência das coisas. Todo mundo é tentado a isso. Mas um jovem, um menino é um prato cheio para isso. Então tá lá. É isso que muitas vezes os ministérios jovens fazem. E eles são eficazes nisso. E eles têm seduzido os jovens para ficarem firmes na igreja. Não em Jesus, necessariamente. Não em Jesus. A prova, muitos deles abandonam a fé depois. Então essa é uma segunda estratégia para manter o seu filho firme. Emocionalismo. Terceiro, estratégia desses ministérios de jovens, infantilização. Um pastor, geralmente raso, esse é o segredo. Raso, mais raso que um pires, mas que fala, mano, ei, cara, o jovem não se identifica com o evangelho, que é universal, mas ele se identifica com o pastor. Ei, ele é como eu. Nossa, ele se veste como, eu me visto como ele. Nossa, ele fala como eu. O pastor tem 35 anos às vezes, mas parece um meninão. É o famoso fiz-me jovem para ganhar o jovem. Como que isso é distorcido? Essa expressão bíblica de Paulo, fiz-me judeu para ganhar o judeu, como que isso é distorcido? Eu já fiz outro vídeo aqui sobre isso, assista, tá em algum lugar aí, mas enfim. Mas é impressionante. João Batista, ele vestia pele de camelo, comia gafanhoto e morava no deserto. Ele não se identificava com ninguém, esteticamente, marqueteiramente falando, mas o evangelho que ele pregava se identificava com todos, pois o texto bíblico declara que pessoas de todos os tipos vinham até ele para serem batizadas. Olha que coisa. Antigamente, um adulto, ele se vestia como um adulto. E os meninos viam o homem como um alvo a ser atingido, um caminho a ser perseguido. Hoje, não é o menino que precisa subir e se tornar homem. É o homem, o pastor, que desceu e se infantilizou. Como estratégia de evangelização que leva ao arrependimento e traz a genuína fé, tudo isso é um fracasso, mas como estratégia de marketing para encher um prédio num culto de jovens sábado à noite, é um sucesso. Quarta estratégia, uma mensagem descolada. É aquela de sempre, sabe? Do tipo, Jesus não é religião. Enfim, o que é exatamente, essa fala é exatamente tudo aquilo que um jovem e qualquer ímpio quer ouvir. Como é que é? Eu posso seguir Jesus, tipo, do meu jeito, sem um modelo fechado, engessado, tipo freestyle? É assim? Amei.
Sim, porque o homem, o jovem, ele quer Deus, mas ele quer um Deus à sua imagem e semelhança, ele não quer o Jesus bíblico. Então, olha que coisa. Eu ouvi esses dias um cantor jovem, muito famoso, ele disse assim, eu senti de Deus vontade de mudar isso aqui na minha vida. Ou seja, tudo é com base no sentimento. O sentimento é o validador moral, não é a religião. A religião é opressora, os pastores são opressores, tudo é visto como legalismo. Qualquer exigência bíblica mínima sempre é vista como legalista por essa galera. Você não pode, por exemplo, uma calça, uma roupa que não é adequada, você não pode falar, porque não tem uma passagem bíblica dizendo não usarás calça legging. Então tudo, assim também não existe uma passagem bíblica dizendo não cheirarás cocaína. Mas a gente pode tirar princípios ali que nos levam a certas conclusões de que, ei, isso aqui não dá, esse tipo de roupa não é adequada. Mas não, tudo isso é sempre visto como legalista, é como legalismo. E o pastor fala isso. Então essa mensagem só de amor, descoladinha, contextualizada, que chama tudo de legalismo, é tão sedutora para estes jovens e parece que eles estão tão firmes na igreja. Quinta estratégia desses ministérios de jovens para deixar o seu filho firme na igreja: aceitação da cultura. Nesses grupos de jovens, Jesus te aceita do jeito que você é. Ou seja, não é necessário conversão, né? A sua roupa é sensual, suas vestes rasgadas muitas vezes representam rebeldia, em alguns casos não, mas muitas vezes. Sempre haverá um pastor ali para dizer, o que importa é o coração. Sempre haverá um pastor ali para reprimir os legalistas. Sim, qualquer homem que diga, pegue um princípio bíblico e fala, isso aqui que essa cultura faz, a nossa cultura faz, está errada. Esse tipo de vestimenta não é sensual, legalista. Sempre haverá um pastor ali dizendo, o mais importante é o coração. Sim, o mais importante é o coração, mas é claro que o exterior vai materializar o que está no coração. Afinal, a boca fala do que está cheio o coração, tá vendo? A boca fala, ou seja, ela exterioriza aquilo que está dentro de nós. Então, vista-se de qualquer jeito. Você é fitness, gosta de postar a evolução do seu bumbum e tudo isso sacralizando com um versículo embaixo? Não tem problema. Viva isso, faça isso, sem problema algum. E eu, pastor de jovens, vou estar aqui para combater aqueles legalistas que não querem deixar você mostrando a sua bunda lá no Instagram. Haverá sempre um pastor ali cúmplice nesse ministério de jovens, chamando todos os outros de legalistas. Pronto, com todos esses elementos marqueteiros, o seu filho está agora adorando a igreja. Está completamente engajado, como nunca esteve, ele está firme! Firme como um prego na areia. Ele faz parte de um clube. Se a igreja, descrita na Bíblia como coluna, ela é descrita assim, como coluna e baluarte da verdade, tais igrejas não são igrejas, são o Circo du Soleil. Desse modo, os pastores estão preparando seus jovens para enfrentar o mundo com pizza, emocionalismo, infantilização, ao invés de pregar o evangelho e levar as pessoas a mudarem. Não. Tudo isso leva esses jovens a fazerem parte de um clube. Isso não significa nada quando esse jovem se encontrar com um professor que irá dar alguns argumentos que são fracos, mas que são fortes para destruir a fé de pessoas que foram entretidas. A baladinha gospel de sábado à noite, chamada de culto de jovens, não vai significar muita coisa quando esse menino se deparar com as aflições da vida, com o luto, com o fracasso. Ouvir um pastor calopsita, aquele cabelinho assim, que só tem uma única coisa que ele tem na cabeça é gel, sabe? Com um linguajar muito louco, cheio de gírias, isso não vai significar nada quando esse jovem for tentado por uma loira turbinada. O que de fato os nossos filhos precisam? De pregação bíblica verdadeira na igreja, de uma família unida em torno da palavra, onde a família se torna o maior centro de treinamento em que se repete a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, como Deus ordenou. O entretenimento gospel enche galpões, mas não povoa o céu. O entretenimento gospel provê voos de galinha. O que o seu filho precisa é de ensino de verdade. E por isso eu recomendo esse livro, porque ele fala sobre apologética, sobre darmos razão da esperança que há em nós, explicarmos por que nós somos crentes, dar os motivos do porquê a fé cristã é verdadeira. É isso que o seu filho precisa. Lá no colégio, os professores se ocupam em doutrinar, em ensinar darwinismo, socialismo, ideologia de gênero, ateísmo, e aí na igreja os pastores estão entretendo, estão dando pizza para os seus jovens enfrentarem exércitos que estão munidos de fuzis. É claro que isso não vai dar certo, é óbvio. Portanto, frequente uma boa igreja.
em que é a pregação mesmo, em que se ensina. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por quê? Como confiar nesse livro? Ah, mas foi escrito por homens. E o ateísmo? É necessário ensinar os nossos filhos a defender a fé. E recomendo então, eu tenho uma série aqui, Ateísmo, recomendo que você comece por ela. E esse livro também é um bom caminho para você. Um bom livro, muito fácil de a leitura, o link está aqui. Deus abençoe, diga o seu comentário, deixa algum comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.